Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos nós. Amém? Meus irmãos, antes de mais nada, convido todos vocês a abrirem as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 1. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus de forma introdutória à pregação dessa noite. Gênesis 41. Amém? Todos acharam? E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam pelo pasto. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas e vistas e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriente brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um só sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que pudesse interpretá-los. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sobre prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-los, e interpretou-nos, e nosso sonho a cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele se enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, mudou as suas vestes, e veio a Faraó. Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, interpreta-o. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim, mas Deus dará resposta e paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no pasto. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne, não tendo visto outras tais qual fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e veias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam em sua entranha, mas não se conhecia que houvesse entrado em entranhas, porque seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que as 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse-os aos magos, mas ninguém houve quem me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou o Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e 7 espigas formosas também são 7 anos, o sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, à vista que subiram depois dela, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome,
e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância da terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes. Faraó é porque essas coisas é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-las. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra de Faraó nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida desses bons anos, que vem, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento na cidade, e os guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos presentes. E diz Faraó aos seus servos: acharia um varão como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço. E o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhei assim, e pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Até aqui tá bom. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar aqui, te agradecemos por essa temperatura mais fria, por essa chuva, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos comissionou a sair das nossas casas para estar aqui, para te prestar um culto de louvor e adoração. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar preparando a cada coração, a começar o meu, da minha família aqui presente, para receber a porção da Tua palavra e que possamos ser edificados, impactados, para que o Teu nome seja exaltado. Nos ensine, Senhor, nos mostre a Tua face. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Meus irmãos, hoje nós estamos caminhando para a 4ª pregação de uma série sobre José, ao qual a primeira falava sobre a identidade testada de José pelo privilégio, ele como filho predileto. Depois nós falamos sobre a sua identidade testada pela injustiça. Nesse caso especial, destacamos o momento da casa de Potifar, ao qual ele foi acusado injustamente. Na semana passada nós falamos dele enquanto prisioneiro, a identidade testada pelo abandono. E hoje nós chegamos na identidade testada pela oportunidade. 45 anos de vida, 17 anos de ministério, praticamente uma vida de servidão dentro da igreja. Já perdi as contas de quantas vezes eu já li e reli a Bíblia. E esse texto que nós acabamos de ler, na minha humilde concepção pessoal, é um dos textos mais épicos de toda a palavra de Deus. E hoje nós teremos como exaurir todos os entendimentos, tanto espiritual quanto técnico, e oportunidades para as nossas vidas a partir desse entendimento, porque esse é um dos poucos textos da Bíblia ao qual o mundo físico e o mundo espiritual se conectam. Há uma junção aqui, então nós vamos dar uma aprofundada um pouquinho teológica, para que nós possamos explicar um pouco mais sobre esse texto específico que é tão relevante para as nossas vidas, que foi e é tão relevante para a minha vida, e eu utilizo constantemente. Agora, antes de nós possamos avançar, nós precisamos fazer um panorama rápido sobre as 3 pregações anteriores. Na primeira pregação, José tinha 17 anos. E como nós acabamos de ler o texto, nesse momento José tem 30 anos. Ou seja, nessas poucas páginas da Bíblia, registram-se 13 anos da vida de José. Do momento que José foi jogado na cofa pelos seus irmãos, levado como escravo ao Egito, até o momento que ele se vê de frente com o faraó, ele demorou 13 anos.
A Bíblia ela tem a tendência de nos pregar algumas peças de imediatismo. Porque quando você vai virando as páginas, às vezes você vira de uma página para outra, passou 10 anos. De uma página para outra, passou mais 10 anos. Em alguns casos, de uma página para outra, se passaram 400 anos. Quando você chega na última página do Velho Testamento, e o último versículo do Velho Testamento e o primeiro versículo do Novo Testamento, são 400 anos. Mas para a gente são 4 milissegundos, né? Uma virada de página. Então, entender essa timeline é muito importante para você entender o processo. Quando eu escolhi José para fazer essa série de pregação, eu destaquei exatamente a oportunidade que nós temos de ver a vida de José, de 17 até a sua morte. Ou seja, nós conseguimos monitorar todos os momentos da vida de José. O momento do declínio e o momento da ascensão. E a postura dele em todas as situações. Eu gosto de destacar muito que o Evangelho, prestem atenção nisso, é uma maratona. Nesses 45 anos de vida, prioritariamente dentro da igreja, eu percebi muitas pessoas que chegaram dentro da igreja e ficaram, e no primeiro mês animado, no segundo mês animado, no segundo mês animado, 6 meses depois animado, 1, 2 anos com cargo, 3, 4 anos feliz, 5 anos, simplesmente desiste, para no meio do caminho. É o que eu chamo de corredor de 100 metros. O Evangelho é para maratonistas. Você começa e não para nunca mais. Nem a morte vai nos separar do Evangelho. Nem a morte. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, é uma maratona que vai encerrar com a premiação da coroa da justiça lá no céu, lá na glória. Agora, José, então, ele tem 2 momentos de vida. Um momento de declínio completo e total. Ele sai do filho predileto a prisioneiro injustiçado. Ele sai do homem que tinha sonhos para sem sonhos. Um homem que não tem mais voz. O homem que era o predileto do pai para um escravo preso numa cova. A Bíblia destaca uma cova. Literalmente ele estava jogado. Do momento que nós iniciamos ver a vida de José, José só desceu. Foi 13 anos ladeira abaixo. Mas agora chega um momento interessante. Faraó tem um sonho. Só que antes de eu poder explicar sobre Faraó, eu preciso descrever para vocês quem era Faraó. Porque o Egito que você ouve falar não é o Egito que a Bíblia diz. Espera aí, pastor, agora você me confundiu. Como assim o Egito que nós escutamos não é o Egito que está na Bíblia? Bom, vamos lá. Esse texto que nós acabamos de ler aconteceu aproximadamente há 1.800 anos antes de Cristo, ou seja, cerca de 4.000 anos atrás. Nesse período nós tínhamos então o Egito, que eles chamam de Antigo Egito. Depois o Egito foi conquistado pelos gregos e começou uma dinastia dos Ptolomeus. Ptolomeu era um general de Alexandre o Grande, que quando Alexandre o Grande morre, Ptolomeu fica com a província conquistada do Egito e instaura uma nova dinastia, ao qual Cleópatra era herdeira. Ou seja, Cleópatra ela era de ascensão grega e não de ascensão egípcia. Apesar dela ter restaurado o idioma egípcio e era uma da dinastia de Ptolomeu que falava egípcio e grego. Agora, passando isso, nós tínhamos então o segundo momento que o Império Grego caiu, surge o Império Romano e o Império Romano assume novamente. Na verdade, o Império Grego cai antes, fica a dinastia Ptolomeu, e agora nós temos o Império Romano, e você conhece a história de Júlio César, Marco Aurélio, que acabaram tendo uma relação com Cleópatra, eles acabaram assumindo a posição da província do Egito. Lembre-se, Roma conquistou toda grande parte da Europa e grande parte do norte da África. Todo o Mediterrâneo, a costa do Mediterrâneo era romana, eles falavam Nostro Mare, né? Porque era tudo deles. Inclusive ali você tem Marrocos, Argélia, Tunísia, não me lembro um que está aqui, e Egito. Isso era tudo romano. E passando então algum tempo, o Império Romano migra para o Império Bizantino, depois do Império Bizantino, a conquista árabe, e os egípcios hoje falam árabe, a religião deles é o Islã, e não tem mais vínculo absolutamente nenhum com aquele Egito que nós estamos lendo na Bíblia. A relação é geográfica, e as pirâmides, as múmias, e a arquitetura, a história egípcia. Os arqueólogos, as
as relíquias egípcias. Diferente do povo hebreu. O hebreu da Bíblia é o hebreu que está lá em Jerusalém hoje. É o único povo que transpassou, sobreviveu durante 6.000 anos. E o mais interessante é que, num determinado momento, ele foi espalhado. E quando ele foi espalhado, ele espalhou para tudo quanto é canto no mundo. Então você tinha judeu alemão, judeu suíço, judeu português, ou melhor, português, judeu, e assim sucessivamente. Ele falava português e hebraico. Ele falava alemão e hebraico. Ele falava francês e hebraico. Em 1968, quando foi restituído a nação de Jerusalém, eles vêm de todas as partes do mundo, e aqui se cumpre a profecia de Ezequiel 47, e se reestrutura novamente a nação de Jerusalém, a nação dos hebreus. Ou seja, os hebreus continuam sendo hebreus. Quando você vê esse texto bíblico, o que você vai ver, que ele fala, tinha um cativo hebreu, é o mesmo povo que nós temos hoje. Ah, pastor, mas o idioma mudou. Mudou como português de Portugal e português do Brasil. Pequenas variações contemporâneas, mas o idioma é o mesmo, muito diferente do egípcio. Pastor, por que isso? Entenderam? Bom, José então agora está lá, abandonado, mas ele tinha algo interessante. Nós lemos nos capítulos anteriores que repetidamente a Bíblia, o autor, no caso Moisés, fala, Deus estava com José. Passa mais um pouquinho, Deus estava com José. José estava no fundo do poço, Deus estava com José. José estava na casa de Potifar, Deus estava com José. José estava na masmorra, na cova, Deus estava com José. E eu quero contar um segredo para vocês. É mais fácil ser fiel a Deus na miséria do que ser fiel a Deus na prosperidade. É mais fácil ser fiel a Deus na falta do que você ser fiel a Deus na abundância. Até esse momento, José estava numa situação difícil, com angústias, com dor, com dúvidas, com certeza com o questionamento de o que foi que eu fiz para merecer isso? Deus se esqueceu de mim. Com certeza isso passou pela vida dele, mas em momento algum ele fraquejou a sua fé. Lê-se, não tinha Bíblia, não tinha pastor, não tinha ninguém da mesma fé ali. Ele estava sozinho. Mas agora acontece algo interessante. A porta abre. A luz entra. E talvez naquela cova se discute quem chegou. Porque era mais comum uma pessoa chegar naquele lugar do que sair daquele lugar. E geralmente quando as pessoas saíam daquele lugar, ou saíam dali porque estavam mortas, ou saíam dali para ser morta. Porque quem entrava ali não tinha direito. Era um local de esquecimento. Era um local sem sonhos, era um local sem esperança, era um local sem expectativa, era um local sem amanhã. Aqui eu tenho que fazer um comentário. O Satanás ele veio para roubar, matar e destruir e jogar os nossos sonhos numa cova. Quando você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, quando você está em Cristo, genuinamente em Cristo, eu e você temos sonhos, eu e você temos amanhã, mas o ímpio não. Ele pode até achar que ele tem alguma vantagem, ele pode até achar que ele tem alguma liberdade, ele pode até achar que ele tem alguma coisa, mas no final das contas, meus irmãos, eu e você temos vida eterna. E ninguém vai tirar isso da gente. Agora, chega a porta, abre-se a porta, entra um feixe de luz, e talvez José levanta a cabeça dele, todo barbudo, todo sujo, como um prisioneiro. E alguém lá de Cristo, de cima, chama, José, sobe aqui. José rapidamente sobe e fala assim, Faraó quer te ver, o copeiro lembrou de você. Fazia 2 anos que o copeiro tinha esquecido dele, e nós vamos falar sobre isso. E acontece uma coisa interessante que nós temos que ler, porque é um detalhe muito sutil, porém esse detalhe faz uma mudança absurda no texto. 14, versículo 14, por gentileza, capítulo 41, versículo 14. Então enviou o Faraó e chamou a José, e fizeram sair logo da cova, e barbeou-se
mudou a sua veste e veio a Faraó. José fez a barba. E o que isso significa, meus irmãos? Algo muito grande e significativo. Porque o que é fazer a barba? Depende. E por esse motivo que eu fiz esse panorama das variações culturais do Egito. O egípcio antigo era um povo ao qual o homem não usava barba. E os hebreus usam barba até hoje. Ser um homem barbudo na cultura hebraica é natural. Ser um homem barbudo na cultura egípcia não é natural. O egípcio fazia barba, o hebreu não. Então fazer a barba, no final das contas aqui existe barbeou-se ou fazer a barba. Porque culturalmente o pai dele era barbudo, o avô dele era barbudo, os irmãos dele era barbudo, o hebreu é barbudo. Se você colocar na internet uma imagem hipotética de Cristo, ele é barbudo. Todo mundo ali é barbudo porque é culturalmente natural da região do Oriente Médio que o homem seja barbudo. Mas ele levanta e ele tira a barba para encontrar com o faraó. Ele quebra algo importante culturalmente para que ele pudesse se apresentar ao faraó. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala o seguinte: o que você está disposto a perder para alcançar as bênçãos de Deus? Ontem nós estivemos aqui, eu cheguei alguns minutos atrasado e acabei saindo logo no final. Eu estava, como diz, até mencionei hoje cedo, tem algum mineiro aqui além da irmã Ione? Então agora tem mais mineiro, tem um mineiro aqui, um mineiro ali. Hoje cedo estava só a irmã Ione sozinho. E ontem eu estava agarrado com o trabalho. Acertei o mineirês? Estava agarrado ali com o trabalho. E aí, como meu irmão estava aqui, o pastor Ed estava aqui, o pastor Mais estava aqui, eu falei, vou ficar ali agarrado na minha obra, que eu estou trabalhando com uma estruturação da igreja focando em 2030. Então, Manaim 2030, apresentarei para vocês nos próximos dias um plano de médio e longo prazo para o crescimento da igreja, para o alcance da igreja, para o trabalho da igreja, mas a Heloísa tinha uma apresentação e eu vim, eu sentei ali, eu fiquei olhando e Deus ministrou muito no meu coração. Mas eu gostaria de destacar um momento. Quem estava aqui ontem vai poder testificar o que eu falei, mas para quem não estava, o Davi, ele conta do momento da conversão dele, que aconteceu há 13 anos atrás. O Davi fala que há 13 anos atrás ele foi convidado para ir num acampamento da igreja. E no acampamento da igreja ele chega e era um dia muito frio, eu me lembro desse dia, eu me lembro da pregação, ele inclusive cita essa pregação. Eu usei a mesma pregação no casamento dele, inclusive. E eu preguei sobre a sarça ardente, a experiência de Moisés. Mas ele conta, e naquele dia ele se converteu, mas ele conta que quando ele foi para o acampamento, ele tinha um brinco. E esse brinco era algo que ele não tirava por absolutamente nada. No testemunho dele aqui, ele falou assim, eu não tirava aquele brinco. Aquele brinco para mim era algo importante na minha vida. Mas quando eu decidi para aquele acampamento, eu olhei para o espelho e falei, eu não vou tirar. Aí ele falou, não, sabe de uma coisa, eu vou tirar porque eu quero que seja um momento diferente, eu vou tirar. E ele tirou esse brinco. E aí eu estava pregando e ele viu o pessoal orando e o pessoal brincando e ele fez uma oração simples de uma pessoa que não conhecia Cristo. Ele falou, Deus, eu não sei muito, mas eu queria isso aqui para mim também. E naquele momento ele foi tomado pelo Espírito Santo e ele começou a suar, a orar, um dia frio e ele passando quente, com calor, eu quase tive que ir lá jogar água nele, ele suou, molhou o chão, foi uma situação muito interessante. Convido você a convidar, a conversar com ele e convidá-lo a contar o testemunho de conversão dele. E por que eu estou destacando? Às vezes nós queremos Deus, às vezes nós queremos, ou melhor, na maioria das vezes nós queremos Deus. Na maioria das vezes nós queremos as bênçãos de Deus. Na maioria das vezes nós queremos ver o milagre de Deus. Na maioria das vezes nós queremos ver as coisas sobrenaturais, mas nós não temos coragem de mudar nada. Nós não temos coragem de mudar um brinco.
nós não temos coragem de mudar um corte de cabelo, nós não temos coragem de mudar uma barba, nós não temos coragem de mudar um estilo de roupa, nós não temos coragem de abandonar um hábito, nós não temos coragem de fazer nada. A Bíblia fala: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. E esse achegai-vos a Deus não tem absolutamente nada com ir à igreja, tem aproxime-se a Deus, chegue seu coração a Deus, se aquebrante. Seja um sacrifício vivo a Deus. José, então, agora ele sai e ele chega lá, e quando ele chega, ele deve ter colocado a melhor roupa possível para estar na presença de Faraó, mas ele chega para Faraó com a barba feita. Aquele momento ele falou assim: olha, eu quebro, eu vou, é a minha oportunidade. Existem então duas situações aqui. A primeira situação é, obviamente, o preparo, a organização. Quando você for se apresentar diante de alguém, não importa quem seja, se seja num trabalho, um professor, seja como José, se prepare para isso. Ah, mas eu sou assim. Ah, mas eu penso assim. Foi exatamente o que o José não fez, porque se ele fosse dizer assim: eu sou assim, barbudo, eu sou assim, essa é a minha cultura. Não foi o que ele fez. Primeira lição que eu carrego para mim, na minha vida profissional, inclusive. A segunda lição, ele se preparou da melhor maneira possível, mas agora tem uma outra lição aqui, impressionante da postura de José, que se encontra no versículo 16, que ele fala o seguinte: e respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim, Deus dará a resposta de paz a Faraó. A porta abriu. Quem abriu a porta? Deus. Quem levou o crédito? Deus. Meus irmãos, isso é fantástico e uma lição impressionante, porque nós queremos que a porta abra, mas quando a porta abre, nós entramos nela e esquecemos quem abriu. Quem abriu aquela porta foi Deus. E aqui eu tenho que explicar para vocês que Deus não se atrasa. Deus sabe a hora certa. Sabe o que acontece? Nessa cultura egípcia, antes da influência grega dos Ptolomeus, antes da influência romana e antes da influência árabe, o faraó era uma divindade, ele era filho do deus Ra. Deus Ra era nada mais, nada menos do que o sol. E quando você entra agora, então, quando eu mencionei que é um dos poucos textos bíblicos que se conecta o mundo espiritual com o mundo físico. Convido você a fazer uma pausa comigo na pregação e a gente vai ter que dar uma aprofundada teológica grande agora. Mas convido que faça uma fundadinha só, rápida. Então, existe dois mundos nesse momento. Existe o mundo que nós estamos vendo e o mundo que nós não estamos vendo. O mundo que nós não estamos vendo é o mundo espiritual. E ele tem a sua dinâmica própria, ele tem os seus principados, ele tem as suas potestades, ele tem os seus dominadores, ele tem as suas divisões, ele tem os seus estados, os seus reinos. Existe uma dinâmica própria nesse mundo espiritual que está acontecendo simultaneamente com esse mundo físico que nós estamos vendo. E a Bíblia é repleta dessas informações. Quem esteve aqui no último jejum viu eu dando um estudo mais denso sobre isso. A saber, estaremos marcando nos próximos dias um novo jejum ao qual repetirei esse estudo. Agora, o que acontece é que a Bíblia fala, por exemplo, num determinado momento, Jesus Cristo fala: eu não posso mais falar com vocês evangelho, porque o príncipe desse mundo se aproxima. Num outro momento, você vai ver o príncipe da Pérsia, lá em Daniel, o príncipe da Grécia, lá em Daniel, você vai ver também o príncipe de Tiro sendo citado, ou seja, existem principados, países, estados nesse mundo, e Satanás é o príncipe desse mundo. A cruz do Calvário, quando ele foi destronado na cruz do Calvário, ele não perdeu o principado, ele perdeu o trono, então ele é um príncipe sem trono. Ou seja, como o exemplo que eu gosto sempre de dar nesses momentos, eu conheço profissionalmente o príncipe herdeiro do Brasil. Ele pode ser descendente de Dom Pedro, mas ele não existe mais trono para ele, e ele vai ser um eterno príncipe que não vai reinar, porque não existe trono. Agora,
Esse príncipe desse mundo, ele Isaías menciona ele como a estrela da manhã, a estrela d'alva. E culturalmente, se você fizer um estudo depois, você vai perceber que a maioria das culturas, independente dos séculos, independente do ano, independente da geografia do mundo, sempre cultuou o Deus Sol. Sempre se presta um culto ao Deus Sol. E Ra era Deus Sol, Ra era o próximo representação do príncipe desse mundo. E Faraó representava como o filho, a divindade encarnada nesse momento. A partir do momento que o filho de Ra, na terra, tem um sonho que ninguém consegue interpretar, existe uma crise política e religiosa instaurada sobre o Egito. Aquela situação de eles não conseguirem interpretar o sonho instaurou uma completa instabilidade política no Egito, e José aparece no momento exato para restituir a estabilidade, e ele coloca então como Deus, no momento certo, na estabilidade política certa, na ocasião certa, Deus pega José, abre a porta e fala: vem que a hora que eu preparei chegou. Mas o que estava acontecendo na vida de José é muito maior do que a gente pode imaginar. É muito maior. Agora chega José e ele interpreta o sonho. E quando ele interpreta o sonho, ele faz algo que eu considero inteligente. Ele passa a ser ousado. Ele não somente interpreta o sonho, como ele dá uma direção de solução. A coisa mais comum que nós temos é a pessoa chegar para você e falar um monte de problema. Ela nunca te dá uma alternativa de solução. É o que nós vemos constantemente, né? Vem com o problema, mas já vem com a solução. José, então, ele é estratégico. Ele chega, ele coloca Deus em primeiro lugar. Talvez Davi aprendeu com ele, né? Quando Davi fala: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? É a mesma situação. Agora você vai perceber, então, que o que ele faz? Ele vai em nome de Deus, ele fala que a glória é de Deus, ele fala que o poder é de Deus, ele fala que quem abriu a porta foi Deus e que ele é somente uma ferramenta nas mãos de Deus. Ele reconhece a autoridade, a grandiosidade, o poder e a suficiência de Deus na vida dele. E acontece algo impressionante. Faraó fala algo impressionante, que se encontra no versículo 38. Esse é o momento em que há conexão entre os dois mundos. E disse Faraó: quem é Faraó? Representante da divindade Ra na terra. Fecha parênteses. Acharíamos um varão como esse em que haja o Espírito de Deus? Então agora você vai ter um momento ao qual o homem mais poderoso da terra, que se apresentava como filho do Deus Sol, pagão, reconhece a grandiosidade de Deus e exalta Deus com seus próprios lábios publicamente. Isso é quase igual o está consumado da cruz do Calvário. Teologicamente falando, espiritualmente falando, é muito próximo do está consumado na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo venceu a morte e destronou Satanás. Nesse momento nós temos algo similar. Culto, o representante do Deus Sol reconhecendo a grandiosidade de Deus publicamente. Agora, vamos para as aplicações dessa mensagem. O que isso impacta? Qual foi a postura de José? O que Deus fez na vida de José? Essa história não se trata sobre dor, sofrimento e glória.
Porque muitas pessoas olham a história de José como exatamente isso. Olha, ele foi injustiçado, ele foi caluniado, ele foi esquecido, mas ele foi exaltado e ele foi colocado numa posição de muita riqueza. Tudo isso é verdade, mas não é sobre isso que se trata. Não é sobre isso que nós estamos falando, mas nós estamos falando que Jerusalém está lá até hoje. E que através da vida desse homem, o povo hebreu foi alimentado. E através da vida desse homem, essa nação hebreia, ela foi cuidada. E lê-se que o irmão de José era Judá. E nós falamos, Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Ou seja, através da vida dele, toda a nação, todo o plano de Deus foi protegido. Para que até hoje nós tivéssemos judeus falando hebraico lá em Jerusalém, e que durante 6.000 anos, nada, absolutamente nada mudou nesse povo, porque ele é o povo de Deus. Somente por aí nós podemos ver a grandiosidade de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a força de Deus, o empenho de Deus, porque todas as nações mudaram, mas a dele não. E José foi um instrumento nas mãos dele. José foi levado à posição que ele estava para ser um instrumento nas mãos dele. Agora eu convido você a refletir comigo sobre a sua oração diária. Eu acredito que todos nós estamos aqui, oramos todos os dias. Alguns oram um pouco mais, alguns oram um pouco menos. Mas eu acredito cegamente que todos nós aqui oramos todos os dias. E eu convido você a abrir as vossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4. Eu gosto demais do livro de Tiago, eu gosto demais desse texto. E ele diz assim: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Tiago 4:1. Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que dos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tens, sois invejosos e cobiçosos. E não andeis a alcançar, combateis e guerreais e nada tens, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem em vossos próprios deleites, prazeres. Meus irmãos, a Bíblia também nos ensina o seguinte: que seja conhecida de Deus todas as vossas petições. Mas para que nós possamos avançar, eu gostaria de trazer uma experiência que eu vivi recentemente durante uma viagem de férias. Deus me deu a oportunidade de, agora no mês passado, fazer uma viagem para fora do Brasil. E na ocasião, eu peguei um taxista, e esse taxista ele era ucraniano. E estava, ou seja, isso que eu vou falar para vocês agora, aconteceu há cerca de um mês. Estava eu, a Giane, a Heloísa, o Augusto, eu no banco da frente, e a minha família no banco de trás. E eu, com essa minha postura, talvez de pastor, que fala mais do que deveria, comecei a puxar papo com ele. E eu perguntei de onde ele era. E ele falou Ucrânia. E quando ele falou Ucrânia, meu coração já ficou ali meio apertado, mas a curiosidade, ela matou o gato. E na ocasião, eu não consegui resistir. E eu perguntei como estava, e ele encheu os olhos de lágrimas. E quando ele encheu os olhos de lágrimas, ele começou a conversar comigo e ele contou: eu fugi para cá, porque ele é um homem em idade militar. Eu tinha uma empresa de 26 anos e uma bomba acabou com ela. O que nós construímos em 26 anos foi destruído com uma bomba. Eu perdi membros da minha família. O meu filho fugiu, o meu irmão fugiu, são os que sobraram, estão na Hungria. E eu estou aqui lutando para sobreviver, porque 2 homens decidiram fazer guerra. Eu perdi tudo, a minha vida acabou. E nós estamos orando muitas vezes porque nós não gostamos da realidade financeira que nós temos. Nós não gostamos, talvez, da postura de um chefe ou de uma professora na escola. Ou estamos simplesmente orando para que Deus não nos deixe esquecer do conteúdo da matéria que nós nem estudamos direito. Ou estamos orando pedindo para que Deus nos abençoe para que eu troque de carro. Ou estamos orando para que Deus nos abençoe que eu compre uma roupa melhor. Ou eu começo a orar para que Deus me abra uma porta de emprego porque eu tenho sonho de comprar uma casa. E tudo isso é legítimo.
Mas eu gostaria de convidá-lo a dividir a sua oração em pelo menos 50-50. Ao qual 50% do tempo você coloca e seja conhecido de Deus todas as suas petições, e isso tudo é justo e digno. Mas que você não esqueça de orar, para começar pela minha vida, que sou pastor da igreja. Pode orar, eu estou aceitando oração. Mas brincadeiras à parte, mas é uma brincadeira que não é tão brincadeira assim. Orar também por coisas que não te impactam diretamente. Orar, por exemplo, pela guerra da Ucrânia, a Segunda Guerra Mundial, meus irmãos. Demorou 5 anos, a guerra da Ucrânia já está em 4. Já são milhões de mortos. Na ocasião, ele falou que já passa de 1 milhão de mortos, sem considerar os mutilados e desaparecidos. 1 milhão de mortos. Jundiaí, se não me falha a memória, tem 400 mil pessoas, 450 mil pessoas. São mais do que 2 Jundiaís. E nós possamos estar orando pela guerra de Israel com Gaza. Uma cidade que, por causa de uma religiosidade, nós entendemos e oramos por paz em Israel, foi praticamente dizimada a dor e sofrimento. A África está mergulhada em conflitos há anos. Nós temos agora uma guerra no Irã, que independente se concordamos ou não concordamos, são homens e mulheres que estão morrendo e homens e mulheres que carecem da glória de Deus. São feitos à imagem e semelhança do Senhor e carecem deles. Nós estamos acompanhando em vários momentos missionários vindo aqui na igreja. Nós vemos recentemente, a questão de 15 dias atrás, o missionário que veio contando histórias impactantes. E no final do culto, eu cheguei para ele e falei: pastor, gostaria de fazer um pedido. Ele falou: pois não. Eu falei: quando você estiver com a igreja perseguida, falei para ele que eles possam estar orando por nós, porque nós também estamos precisando. Nós estamos orando por eles, estamos ajudando, mas nós também carecemos da oração deles, porque eu aprendi que aonde o evangelho é proibido, ele é o evangelho mais genuíno, mais puro. Porque a pessoa, ela coloca o evangelho em primeiro lugar, mesmo que isso custe a vida dela. Isso é um amor. Isso é um entendimento claro. Quando nós olhamos a história de José, esse momento é o momento auge, é o épico da história, é o momento que ele sai do prisioneiro injustiçado para agora ele ser exaltado. E muitas vezes nós temos aquela pregação e nós temos assim: Deus vai te exaltar como exaltou a vida de José. E eu creio nisso. Quando Deus tiver um plano na sua vida e você estiver pronto e apto e aceitar a posição de cumprir esse plano. Se você falar: Deus, eis-me aqui, usa-me conforme o teu querer, conforme a tua vontade, eu quero fazer a diferença. Eis-me aqui, usa-me em mim, envia-me a mim, como disse Isaías. Nós queremos as bênçãos de Deus e, como disse, tudo isso é real e digno e justo. Mas que nós possamos nos examinar e começar a ver o quanto eu e vocês temos vivido o capítulo 4, versículo 1 de Tiago. A situação de José, a porta abriu, Deus abriu. E não foi ele que pegou a posse. Ele chegou para Faraó e falou assim: Deus vai te dar a interpretação. A porta de emprego abre, não foi pelo seu currículo, foi Deus que abriu. Deus vai te dar vitória. Aquele negócio apareceu na sua frente, foi uma porta que Deus abriu. Deus vai te dar a vitória. E o título dessa pregação é a identidade testada de José na oportunidade. E quando ele teve a oportunidade, ele não se esqueceu de quem deu a oportunidade. Quem deu a oportunidade foi Deus. Usou a vida de José para preservar os seus. Nós vamos ver na próxima semana que o que aconteceu foi o seguinte: houve fome. E quando não tinha mais comida na terra, Jacó, pai de José, chega para os seus irmãos e fala: ouvi dizer que existe comida no Egito. Vai lá e compre comida para que não perecemos. E o povo foi preservado, porque José estava lá. A minha pergunta final para essa noite: como tem sido a nossa posição? Primeira situação, vamos trazer agora um resumo das lições aprendidas aqui. A primeira que me chamou bastante atenção, me impacta muito, é a questão de José se barbear. Um detalhe pequeno, mas que muda tudo.
e que Deus tocou muito no meu coração. Nós, muitas vezes, não queremos mudar nada, porque quantas vezes eu, como pastor, escutei a seguinte frase: eu sempre fui assim. Eu quero dizer uma coisa para você, então mude. Se esse sempre foi assim, se coloque em obstáculo em Deus. José mudou. A segunda coisa que me chama bastante atenção é a questão da posição de José em relação à porta abriu, Deus abriu, e ele sem pastor por perto, sem uma Bíblia para ler, simplesmente com a história, o conhecimento que ele tinha aprendido 17 anos atrás, com todas as angústias e dores. Eu fico imaginando o que acontece com uma pessoa 17 anos depois de ter sido vendida, arrancada dos braços do seu pai que tanto te amava. Você não vai ter raiva, rancor, tristeza, amargura, ódio. Mas não, ele se permaneceu firme em Deus. Deus era a boia salva-vida de José. E por fim, eu consigo perceber um momento alto ao qual o representante do Deus Sol, pagão, reconhece a grandeza de Deus com seus próprios lábios. Isso é lindo, pessoal. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Quando José não pega a glória para ele, e Deus sabia disso, que essa seria a postura de José, porque Deus sonda e conhece o nosso coração, o que volta é o engrandecimento de Deus e o favor à vida de José. José, então, agora ele assume uma posição impressionante, e o futuro dessa posição impressionante é a preservação do povo. Ou seja, não era sobre José, era sobre adorar a Deus e sobre o favor do povo de Deus. José foi uma ferramenta, um instrumento nas mãos do Senhor. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: está disposto a pagar o preço? Porque queremos a glória de Deus, mas às vezes não queremos tirar um brinco, não queremos mudar nada da nossa vida. Que essas palavras possam ficar no seu coração, amém? A pessoa do louvor pode subir, fique de pé, vamos louvar o Senhor.